Oi, gente, bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist Derivadas e no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Use o conceito de derivada num ponto para calcular o seguinte limite. Limite quando h tende a zero de 1 mais h elevado a 20 menos 1 sobre 20h. E ele está pedindo para resolver esse limite, não com os conceitos e propriedades operatórias de limites, mas usando a definição de derivada num ponto. Então, vamos lembrar rapidamente qual é a definição de derivada num ponto. Então, note que f' de x0, ou seja, a derivada de uma função f no ponto x0 é o limite quando h vai para zero, de f de x0 mais h, menos f de x0 sobre h. Então, se nós relacionarmos esse limite aqui, que é a definição de derivada no ponto, com esse que nós queremos calcular, então nós vamos poder calcular esse limite fazendo apenas a derivada da função no ponto em questão. Nós então precisamos fazer o quê? Precisamos determinar qual é a função f e qual é o x0. Assim que nós determinarmos isso, esse limite aqui vai ficar exatamente igual a esse daqui de cima e, portanto, nós poderemos resolver fazendo apenas uma derivada e calculando essa derivada no ponto x0 em questão. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos fazer essa comparação. Reparem bem, nós queremos comparar esse limite aqui com o limite que nós queremos calcular. Então, vamos lá passo a passo. Primeiro, nós temos limite quando h vai para zero e aqui também limite quando h vai para zero. Depois, no denominador, nós temos h aqui e temos 20h aqui. Então, para a gente ter uma correspondência entre essas duas fórmulas, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 20 para fora do limite, multiplicando o limite, tá ok? Como ele está no denominador, ele vai passar 1 sobre 20. Então, deixa eu copiar o limite que nós queremos calcular aqui embaixo. Então, esse limite quando h vai para zero, de 1 mais h elevado a 20 menos 1 sobre 20h. Então, isso é 1 sobre 20 que multiplica limite quando de 1 mais h elevado a 20 menos 1 sobre h, quando esse h vai para zero. Ok? Então, a gente fica agora com esse limite aqui para comparar com esse daqui de cima, que é da definição de derivada da função no ponto. Ok, então, os limites já estão iguais, o denominador já estão iguais, falta então determinarmos aqui o numerador, a f de x0 mais h e a f de x0, comparando com o que nós temos aqui, tá ok? Então, vamos fazer isso passo a passo. Então, note que eu tenho que o f de x0 mais h, esse primeiro aqui, tá? É igual a 1 mais h elevado a 20, aqui do meu limite, ok? E f de x0, que é o segundo aqui, como vocês estão vendo, é 1 correspondente aqui no meu limite, tá ok? Bom, baseado nisso, vamos estimar a nossa função f e o x0, tá? Então, vamos tomar que função para f? Repara, f de x0 mais h é 1 mais h elevado a 20, e f de x0 igual a 1, tá? Então, se eu olhar x0 mais h e aqui 1 mais h, já está me dando a indicação que x0 deve ser 1.
E como aqui eu tenho uma potência, já está me dando uma indicação que o meu f de x é igual a x elevado a 20. Bom, nós temos que verificar se realmente isso é verdade. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos substituir esse x0 e essa função f aqui no limite, que é a definição da derivada da função no ponto. Então, vamos fazer isso agora. Então, deixa eu escrever, substituindo f de x e x0 igual a 1 na definição de derivada num ponto, que no caso aqui é o ponto x0 igual a 1, tá? Então, vamos lá substituir. Então, eu tenho f' de 1 é o meu limite de f de 1 mais h, tá? Menos f de 1 sobre h, quando h tende a 0. Reparem o que eu fiz aqui. Eu só substituí x0 por 1 aqui, tá ok? Substituí x0 por 1 aqui e x0 por 1 aqui. Apenas fiz essa substituição. Agora, nós vamos substituir a função f. Então, limite, quando h vai para 0, a f é x elevado a 20 aqui, né? A nossa função é x elevado a 20. Então, f de 1 mais h, onde tem x, eu coloco 1 mais h elevado a 20. Tá ok? Menos f de 1, onde tem x, eu substituo 1, então 1 elevado a 20 é 1. Isso sobre h. E reparem só uma coisa, essa minha, vou pegar aqui outra cor, esse meu limite aqui, que eu estou querendo calcular, deu exatamente igual a esse aqui, que representa a derivada da função f, que é x elevado a 20, no ponto x igual a 1, tá ok? Bom, então, o que falta para a gente concluir e achar esse limite? É a gente simplesmente calcular a derivada da função f e substituir o valor de x por 1, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, mais f' de x, se f de x é 20, é x elevado a 20, é 20 vezes x elevado a 19. O que implica que f' de 1 é 20 vezes 1 elevado a 19, que é 1, tá? Então, fica 20. Então, olha só, nós temos que f' de 1 é 20. Ok. E nós sabemos que esse limite aqui é f' de 1, ou seja, 20. Então, vamos lá para cima. Nosso limite original que a gente quer calcular é esse aqui. Lembra que ele tem um 20 aqui no denominador. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou substituir meu 20 aqui na expressão do meu limite. Tá ok? Então, isso aqui fica 1 sobre 20 vezes 20, que vai ser igual a 1. Então, esse vai cortar com esse e, portanto, é igual a 1. Tá ok? Então, o que nós fizemos? Nós não precisamos usar nenhuma propriedade operatória de limites para calcular esse limite aqui. Nós apenas relacionamos esse limite com a definição de derivada num ponto, derivada de uma função f num ponto x0. E aí, descobrimos qual era essa função, descobrimos o x0, e aí bastou calcular a derivada da função f e substituir o valor de x0. Então, basicamente, foi isso que nós fizemos. Gente, alguma dúvida nesse exercício? Bom, então o exercício fica por aqui. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!